Salve os irmãos com a paz do Senhor. Como é que estão os irmãos? Estão bem? Bem-vindo mais uma vez ao canal Palavra Sem Filtro. Hoje nós vamos falar da relação entre Deus e o dinheiro, irmãos. Uma relação um tanto polêmica, não é? Mas vamos passar aqui alguma coisa. Como de praxe, antes de eu começar, por favor se inscrevam no canal, deixe seu like para me ajudar a cada dia fazer o que Deus propôs no meu coração para fazer, que é levar a palavra para vocês que estão assistindo aí, tá bom? Vamos ao texto. Eu separei, irmãos, aqui um texto que está lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Diz assim o texto, irmãos: E disse-lhe uma pessoa da multidão disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aqui até o versículo 15. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Quando da queda do homem lá no Éden, Deus, ele deu um castigo ao homem. Ele disse: do seu suor produzirá o seu sustento. Ou seja, para que nós tenhamos as coisas, temos que trabalhar. E assim somos remunerados. Para quê? Para o nosso sustento. Não é? O que está acontecendo, irmãos, e o que me fez meditar e fazer este vídeo para vocês, é que hoje em dia, irmãos, as pessoas elas estão buscando Deus só pelo que Ele dá, só pelo que Ele pode oferecer. Ou seja, as pessoas estão buscando Deus com a visão material das coisas que Deus pode dar. Ah não, eu vou buscar Deus porque Deus ele vai abrir uma porta de emprego maior para mim. Ou então eu vou buscar Deus porque Deus vai fazer com que eu seja rico. Irmãos, não é assim que funciona com Deus. As pessoas vão neste intuito e muitas das vezes elas são frustradas porque pedem algo material a Deus e pedem errado para os vossos deleites, como está escrito lá em Tiago. Lá em Tiago está escrito: pedis e não vos é concedido. Por quê? Porque pedis para os vossos próprios deleites. Ou seja, está pedindo errado. Não que você não peça coisas materiais a Deus, não. Os evangelhos dá pedi, e dá-se-vos-á, né? Agora, existe uma diferença. E Deus sabe quando você pede porque precisa ou quando você pede porque você acha que precisa. Então, veja só. As pessoas estão indo cada dia mais para as igrejas por causa da pressão que o mundo faz para elas obterem coisas materiais. E o correto é você ir para a igreja primeiro, para você ser salvo, ter escrito o seu nome no livro da vida. Para você, quando morrer, ir para o céu, irmãos, porque o céu e o inferno existem. O resto é conto da carochinha.
certo? Quando se morre, ou sobe ou desce, não tem meio termo. Com Deus não existe meio termo, irmãos. É ou não é. Sobe ou desce. Frio ou quente. Então você tem que ir para Deus, não para buscar as coisas materiais, isso é uma consequência. Mas você tem que ir para Deus, como está escrito em Mateus 6,33, buscar as coisas de cima, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus promete que se buscarmos a Ele espiritualmente, as coisas celestiais, a salvação, a intimidade com Deus, o aprendizado de Deus, que Deus nos oferece, o caminhar com Deus. Quando nós fazemos isso, as nossas coisas são supridas aqui na terra. Ou seja, os bens materiais vão chegar. Mas o intuito de Deus, primeiramente, é a salvação, é o seu espírito estar bem. Aí, em segundo lugar, é sua carne, seu corpo, né? O material. Primeiro o espiritual, segundo o material. Por quê? Porque está escrito que do pó viemos e ao pó retornaremos. Mas o espírito não. O espírito volta para Deus. O que existe por aí, e isso é o que faz, irmãos, muitos falsos profetas se levantarem. Porque eles profetizam para vocês, para mim, para todos, dizendo, não, você venha para Deus, sua vida vai mudar, você vai viver bem, você vai ser rico, vai ser próspero. Confunde a prosperidade, irmão. Prosperidade não é bem material, não. Você quer ver uma coisa que eu aprendi com um pastor aí muito famoso? Um homem ganha 5 mil reais, mas ele vive encalacrado, devendo, cartão estourado, tudo atrasado, tudo desorganizado. O outro ganha 1.000 reais. Aí esse não, ele faz a feira, paga a luz, ele dá o dízimo e não deve nada. Quem é mais próspero? O de 5 mil ou o de 1.000? Então prosperidade é muito mais além do que coisa material. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, alegria, amor, gozo. E não se consiste somente em bens materiais. Então o que é que nós estamos fazendo indo para a casa de Deus? Nós estamos buscando salvação ou nós estamos buscando vida boa aqui? E se esquecendo do que Jesus disse, quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. E Deus vai cuidar de nós quando nós fazemos isso. Lá, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 10, diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, ou seja, nessa busca incessante, alguns se desviaram da fé, olha o poder do dinheiro, e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Por quê? Porque passam a visar somente a busca ao dinheiro e ao bem-estar aqui na terra. E se esquece que existe um pós. Existe a eternidade. E aí começa a tribulação interna da pessoa. Porque é a busca incessante. E o mundo dando corda para isso. A pressão do trabalho, a pressão das pessoas, da sociedade e tal. E aí você acaba se transpassando com muitas dores. Começa a doer em você, porque você precisa. Porque o homem diz, buscar aquilo para ser alguma coisa na vida. Não estou falando aqui, nem fazendo apologia à pobreza, irmãos. Entenda.
Entenda, dinheiro é pecado? Não. O amor ao dinheiro é que é pecado, como está escrito aqui em 1 Timóteo 6,10. E a gente tem que aprender a distinguir isso. Você deve trabalhar, o trabalho dá honra ao homem. Você deve sim possuir as coisas, mas você deve primeiro buscar as coisas celestiais. Vamos parar de estar pedindo a Deus que dê um móvel novo, que dê um carro grande, que dê uma casa, uma suíte, que dê uma casa em condomínio fechado. Não, irmão. Vamos pedir a Deus paz, vamos pedir a Deus força para se sustentar diante deste mundo tenebroso. Vamos pedir a Deus discernimento espiritual que está faltando nos crentes, para não ser levado por doutrinas vãs, para não ser levado por falso profeta, para não ser criar zumbido no ouvido, cauterizar a mente por causa da pressão mundana. Vamos buscar a Deus as coisas de cima, vamos buscar com Deus as coisas de cima e não as coisas de baixo. Porque quando nós começamos a buscar as coisas de cima, as coisas de baixo são acrescentadas. Deus é o mais interessado em nos abençoar, irmão, mas Deus não é otário, desculpe a palavra, mas eu tenho que falar assim, aqui é sem filtro. Deus não é bobão, não. Ele sabe quem são os dele, ele sabe o que nós estamos indo buscar com ele. Ele sabe quem é adorador, ele sabe quem vai para a igreja por amor a ele, ele sabe quem são os pidões. É pecado pedir as coisas a Deus? Não. Mas você tem que saber pedir as coisas a Deus. E muito mais agradecer a Deus do que pedir, irmãos. Eu acredito que Deus está cansado de tanto pedido. Quantas vezes essa semana você já disse obrigado, meu Deus, pelo que eu tenho? Obrigado, meu Deus, pela comida que eu tenho. Obrigado, meu Deus, pela paz, pela saúde que eu tenho. Deus, eu te amo. Você já falou isso hoje para Deus? Ou é só pedindo? Deus, está faltando isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, faz aquilo. Deus, isso, aquilo. Buscar as coisas de cima. E as demais coisas serão acrescentadas. Deus é um Deus que é o mais interessado em lhe fazer feliz, em lhe dar as coisas. Deus gosta de dar as coisas aos seus filhos. Quando você, assim como você gosta de dar as coisas aos seus filhos, Deus também gosta de nos dar o melhor. Mas primeiro Deus quer ver nossa atitude com relação à fé. Amém? Fique com essa palavra. Busque a Deus verdadeiramente. Busque as coisas do céu primeiro. Agradeça a Deus pelo momento que você está passando. Tessalonicenses diz: em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade do Pai para conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família. E até a próxima, em nome de Jesus.